agradeço as palavras e a exposição do Coronel Fernandes, muito importante, né? E passo agora a palavra ao senhor Fernando Montenegro, pesquisador do Observatório de Relações Internacionais da Universidade Autônoma de Lisboa, que também terá 15 minutos para sua fala. Boa tarde a todos. Quero aqui iniciar minhas palavras agradecendo ao excelentíssimo senhor deputado Nilson Pinto e ao jornalista Marcelo Reck por viabilizarem minha presença aqui e essa oportunidade de compartilhar minhas experiências e conhecimentos, eu entendo que seja bastante honrosa para mim, e em nome dos quais também cumprimento todos presentes nesse recinto. Na minha caracterização, eu gostaria de acrescentar que, além de pesquisador do Observare, em Lisboa, onde eu resido há quase 5 anos, eu sou, nas minhas raízes, coronel do Exército Brasileiro, operador de forças especiais, especialista em operações na selva e comandei a ocupação do Complexo do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, o que interfere diretamente nas minhas percepções e no que eu vou falar aqui a partir de agora. Eu vou fazer uma apresentação mais provocativa, em cima de realidades, e eu acredito que seja bastante complementar a tudo que foi dito aqui anteriormente. Eu costumo dizer que quem não leva a inteligência muito a sério acaba chorando lágrimas de sangue. E a gente tem exemplos recentes aqui na história do Brasil, assim como outros países que levam isso a sério conseguem colher projeção internacional. E eu inicio aqui minhas palavras com essa citação de Clausewitz, no início do século XIX, em que ele já registrava a importância de uma correta avaliação do cenário para que o processo decisório não saia pela tangente. Então, isso aqui já no início do século XIX já se tinha essa percepção. Cada era tem as suas características próprias, ou seja, a partir do momento que o homem inventou o barco, ele criou uma marinha e passou a combater naquele ambiente operacional, e assim por diante. E, atualmente, um dos conceitos que tem sido levado em conta, particularmente nos Estados Unidos, é o conceito de combate em múltiplos domínios. Cada um desses domínios ele requer um tipo de experiência própria, uma inteligência própria, uma inteligência especializada, mas esses domínios, eles também, acaba interferindo no outro, no cenário de guerra, de conflito, ou até mesmo de relações internacionais. Então, a equação, ela envolve todos esses componentes. Atualmente, nós temos um mundo em que a única certeza que nós temos é que as mudanças vão ocorrer de cada vez mais rápida, mais velozes e mais intensas. O Zygmunt Bauman é um dos pensadores da nossa era e já fez esse registro. Nesse registro, ele identificou grandes mudanças nessa transição da era industrial para a era da informação, ou era tecnológica, como se prefere dizer. Ou seja, a sociedade ela mudou completamente o perfil e exatamente no momento que nós estamos vivenciando. Ou seja, nós não estamos numa era de mudanças, nós estamos vivenciando uma mudança de era. E, já alinhado com essa percepção de Zygmunt Bauman, na Guerra do Golfo, os analistas de inteligência americanos eles identificaram que o cenário da guerra era extremamente líquido. E, para tentar fazer essa caracterização, cunharam o acrônimo VUCA, que depois deixou de ser usado apenas no conceito militar e passou a ser usado muito no mundo empresarial. Então, esse VUCA é um acrônimo de um termo em inglês, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo, para fazer a caracterização daquele cenário. E agora eu vou colocar alguns exemplos rápidos aqui para que se entenda o que quer dizer cada um deles. Ou seja, a volatilidade, a gente observa o que ocorre, o volume de coisas que ocorre na internet hoje em dia é simplesmente gigantesco. Isso é um desafio para os analistas de inteligência. Isso é decorrente, logicamente, do número de dispositivos conectados na internet, que está crescendo numa velocidade incrível, e número de websites que vão sendo criados. Falando-se da incerteza, né? Imprevisibilidade. A gente observa aqui o espaço de tempo que caracterizava cada uma das gerações, ele está sendo
prensado. Por exemplo, eu sou da geração X, pessoas nascidas entre 64 e 1980, nós tivemos determinado impacto da tecnologia na nossa geração. As gerações seguintes, elas vão sofrendo um impacto mais intenso decorrente das mudanças tecnológicas e o espaço de tempo que caracteriza cada uma dessas gerações está sendo cada vez menor. No tocante à complexidade, eu falo aqui, por exemplo, a guerra se tornou extremamente complexa. Antigamente, se nós tínhamos exércitos regulares de um lado, com os diplomatas tratando da guerra, hoje em dia temos vários setores, e isso é o que tem caracterizado esse conceito de guerra híbrida, ou seja, temos forças de operações especiais, temos a guerra de propaganda, temos a guerra econômica, embargos econômicos e assim por diante. Isso aí, tudo, a guerra se tornou complexa. No tocante à ambiguidade, nós temos hoje uma realidade turva em que verdades alternativas passam a ser apresentadas em cima de conceitos que já se consideravam consolidados. E aí fica todo mundo confuso, inclusive os analistas. Ainda no tocante à ambiguidade, a gente pode observar que até mesmo a nossa pirâmide de necessidade de Maslow, que era considerada já como definida, passou-se a algumas pessoas querer colocar alguns acréscimos decorrentes do impacto da necessidade da tecnologia no dia a dia. E, logicamente, isso daí interfere no conceito de guerra. Se até a Segunda Guerra Mundial nós tivemos aí, desde a Paz de Westfália, 3 tipos de guerra caracterizadas principalmente pela presença de agentes estatais, ou seja, estados nacionais combatendo entre si, e o que fazia variar um tipo de guerra para outra, basicamente, eram as técnicas, táticas e procedimentos, além tendo o impacto daquela tecnologia. Depois da Segunda Guerra Mundial, passa a predominar um novo tipo de guerra, que é a guerra de quarta geração, em que quase sempre nós vemos protagonizando os conflitos atores não estatais, nomeadamente organizações criminosas, terroristas, revolucionários e assim por diante. 96% dos conflitos na década de 90 foram assimétricos. Isso tanto é verdade que nesse gráfico, outro gráfico que está mostrando aí, a prevalência, né, dos conflitos internos. Conflitos internos significa, aí no caso, o Estado combatendo contra agentes não estatais. Existem outros conflitos aí registrados também, que são Estados contra agentes não estatais de outra matiz, mas praticamente em amarelo a gente verifica onde é que está a posição do Brasil, Colômbia e vários outros países. Nós não estamos numa situação confortável no Brasil. Nesse mapa do índice de fragilidade dos estados, nós aparecemos classificados com um índice crítico, ou seja, nós estamos no meio da tabela que classifica se um estado é estável ou instável. E isso tem muita interferência, logicamente, no índice de violência que nós atingimos aqui no Brasil, nas últimas décadas, com o índice de corrupção endêmica também que nós temos aqui. Um fato interessante que ocorreu comigo assim que eu cheguei em Portugal, eu fui assinalado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que controla os imigrantes, e me identificaram como um possível, provável colaborador na identificação e na análise de organizações criminosas latino-americanas que estivessem chegando em Portugal, na Península Ibérica. E eu fui assinalado, contatado, e me passaram para uma conexão com o Serviço de Informações de Segurança de Portugal, que é o órgão central de inteligência daquele país. E isso, para mim, foi uma experiência interessante, porque, primeiro, assinala que eles possuem uma massa crítica de pessoas sintonizadas com a ameaça de atores não estatais naquele país, que lá é considerada a principal ameaça daquele Estado. Além disso, um compartilhamento de informações entre agências de inteligência e a observação de uma possível utilização de colaboradores externos ao sistema deles. Isso eu achei bastante interessante. Um outro fato que eu gostaria de fazer aqui um comentário é que, para se fazer investimentos num país, observa-se, logicamente, os riscos que aquele país possui. E
Em 2016, eu estive em São Paulo fazendo uma palestra no Centro de Inteligência da Polícia Militar, e naquela oportunidade, após essa palestra, que eu fazia uma análise do cenário brasileiro, eu fui contatado por um analista de inteligência de um país da União Europeia que me perguntou se eu poderia auxiliar aquele país em fazendo análises periódicas em Lisboa, onde eu moro, né, me reunindo com os agentes de inteligência daquele país com a finalidade de auxiliar aos empresários daquele país que queriam fazer investimentos no Brasil. Por que isso? Porque a imprensa brasileira é considerada uma imprensa muito impregnada de ideologia, que apresenta uma realidade turva do cenário, então fica muito difícil para você simplesmente, através da leitura de jornais, ter esse tipo de percepção. Tanto é verdade que, embora a gente veja jornalistas dizendo que ficam surpresos em relação ao que está ocorrendo, o que ocorre, na verdade, é que a grande mídia perdeu a capacidade de monopolizar e influenciar a opinião pública, e as redes sociais passaram a ter um poder muito grande. Essa aqui é um organograma complexo, mas ele mostra os 3 níveis da segurança pública aqui no Brasil. E o grande desafio, que eu entendo que seja a integração entre esses 3 níveis, para que não fique tendo gastos desnecessários e um retrabalho, e para que a gente tenha mais eficácia na inteligência. Esse daí é um gráfico que mostra basicamente como é que é feita a produção do conhecimento, ou seja, na parte de cima, a coleta de dados por vários órgãos, polícia, guarda municipal e etc. Isso aqui, no caso, direcionado para a segurança pública, mas é um modelo que pode ser usado para qualquer coisa. Uma vez coletado isso, é feito o quê? É feita uma limpeza dos dados, ver o que é fake, o que presta, o que não presta, a gente passa a ter o que se chama de informação. A informação, depois, ela é o quê? É estudada, é analisada por analistas, por especialistas, ela se torna o conhecimento, que é o que vai assessorar o processo decisório de quem de direito. É mais ou menos o que a gente faz com o WhatsApp, né? Ou seja, quem tem muito grupo, às vezes isso é fake, isso não é, isso aqui guardo, etc. e tal, mas aqui é o caso esquemático do que é feito na inteligência. Um desafio grande para aquele tipo de sistema, que, logicamente, a gente percebe que atualmente precisa ter um grande investimento, por exemplo, em hardware, em softwares poderosos, é o gigantesco volume da produção de dados que vem ocorrendo, porque cada pessoa passou a ser um produtor de dados de conhecimento. Todo mundo, através do smartphone, virou um jornalista, um correspondente de guerra e assim por diante. Então, a produção de dados é gigantesca e isso é um desafio para quem trabalha nessa área. E um outro desafio é a nossa raquítica produção científica do Brasil. Ela é completamente desproporcional à nossa estatura política no mundo. Então, isso aqui requer uma atenção especial, no caso de governo, né, para que a gente tenha um direcionamento na nossa produção científica. Existem ferramentas novas que auxiliam os analistas de inteligência atualmente. E um outro registro interessante é que, hoje em dia, por exemplo, isso daqui é a operação de eliminação do Osama Bin Laden. Ela foi assistida a milhares de quilômetros pelo presidente norte-americano junto com o seu staff. E é uma máxima americana, as inteligências elas direcionam as operações, os israelenses também usam isso. E isso aqui nada mais, nada menos do que a principal decisão política e estratégica do século XXI até agora foi essa daqui. Ela foi precedida por uma operação de 5 anos de inteligência até a localização do terrorista Osama Bin Laden, né? E é interessante fazer esse registro. Para finalizar as minhas palavras, eu entendo que inteligência seja uma atividade de Estado, ela não pode servir a governos ou partidos políticos, e eu gostaria de encerrar aqui com a 6ª Lei da Guerra na Selva, que nós ensinamos aos nossos alunos no Centro de Instrução de Guerra na Selva, que combata sempre com inteligência e seja o mais ardiloso. Obrigado, boa tarde.
Agradeço ao coronel Fernando Montenegro, inclusive e aproveito para agradecer os demais palestrantes que foram muito criteriosos no tempo. Obrigada. Só resgatando algumas questões que foram colocadas, coronel Fernando Montenegro, eu retomo o Bauman, porque o Bauman fala da modernidade líquida, mas eu acho que nós estamos convivendo agora com duas questões. Nós estamos convivendo com uma modernidade líquida, que se traduz na complexidade do mundo hoje, que foi muito bem falada, né, para o André, e algumas questões que foram colocadas pelo coronel Fernandes também seguiram nesse sentido, mas eu acho que nós estamos convivendo com duas questões. Nós estamos convivendo com a modernidade líquida e com a retrotopia, né, a utopia do passado. Então, acho que são questões que elas acontecem de forma concomitante e nos levam a refletir sobre algumas questões. Então, a primeira questão que eu acho que é essencial quando se fala de inteligência, política externa e defesa nacional. Qual é, na minha perspectiva, qual é a importância? Primeiro, um olhar, o que eu chamo de perspectiva multidimensional em qualquer análise, inclusive de qualquer informação, tá? Ou conhecimento. Se eu não tiver uma perspectiva multidimensional, se eu estou partindo da premissa que o mundo é complexo e que existe uma dinâmica que às vezes eu não consigo interpretar, então, na minha análise, necessariamente eu tenho que ter um olhar multidimensional para qualquer fato. Uma outra questão que eu acho que segue mais ou menos nesse sentido é a questão das pós-verdades e das conectividades que já foram faladas, inclusive. E o terceiro ponto, que eu considero bastante sensível, ou seja, qualquer analista ou qualquer política de Estado, elas têm que, numa tarefa conjunta entre inteligência, defesa nacional e política externa, estar atento a essas questões. E o terceiro ponto, que já foi falado, inclusive, pelo embaixador Baena Soares, a questão da porosidade. O embaixador falou muito bem da porosidade das fronteiras. Então, a porosidade das fronteiras requer medidas de cooperação mútua entre países, que passa também por essas questões que foram apresentadas pelo coronel Fernandes, do crime organizado, dos crimes transfronteiriços. Assim, não dá para fazer um controle fronteiriço, eu diria assim, um controle fronteiriço hard. O controle fronteiriço passa pela cooperação com os países lindeiros. Bom, e depois dessa minha fala, eu estou seguindo agora, né, para a parte final desse painel, e aproveito mais uma vez para agradecer ao deputado, excelentíssimo senhor deputado Nilson Pinto, que preside a CREDEM, né, pela oportunidade desse evento, que ele é muito rico e importante para o país. E aproveito também para agradecer os expositores, né, o senhor André Luiz, o coronel Fernandes, o coronel Fernando Montenegro, a nossa relatora, Ana Gabriela, e também agradecer a paciência de todos que estão nos assistindo. E aproveito também, eu peço que todos permaneçam nos seus assentos, que em seguida nós teremos o último painel deste seminário, também muito importante, articulação política entre diplomacia e defesa e seus dilemas. Então, obrigada a todos, e aqui eu encerro esse painel.